Olá, vamos para mais uma aula de Química. Vamos falar sobre os ciclos biogeoquímicos, como que ocorre esse fenômeno na natureza através dessas reações químicas naturais. Bom, um dos motivos para chegar a esse conteúdo é que o clima ele vem alterando gradativamente desde a época da Revolução Industrial ou muito antes disso, né? Podemos perceber que cada ano está cada vez mais quente e que ocorre também o aumento do nível do mar. Ou seja, isso tudo é provocado pelo aquecimento global, que envolve vários fatores que incluem os ciclos biogeoquímicos, a questão das indústrias que giram em torno dessa alteração. Então, o que seria os ciclos biogeoquímicos? É um processo em que ocorre absorção e liberação de elementos químicos que são sintetizados pela fotossíntese ou pelos animais, pelas indústrias. Uma parte dessas emissões aí que podemos perceber desses elementos químicos podem ser absorvidos pelas plantas, porém não há uma quantidade, digamos assim, uma floresta suficiente para absorver a capacidade máxima de emissões que são provocadas pela humanidade. Começamos aqui com o ciclo do carbono, que vocês podem perceber. O carbono ele é um elemento químico que é encontrado nos seres vivos. Ele também está envolvido na questão do aquecimento global, no desequilíbrio. Um desequilíbrio climático. Podemos perceber que a cadeia de carbono que forma as moléculas de açúcar, elas são fabricadas pelas plantas. Vocês podem perceber aqui, em que ela vai durante a absorção do gás carbônico, que será sintetizado o açúcar durante a fotossíntese. A fotossíntese está relacionada com a luz do sol e a absorção do gás carbônico. E essa fotossíntese aqui, que são os seres autotróficos, ou seja, são plantas capazes de sintetizar seu próprio alimento, que é a questão dos carboidratos, que podemos perceber que são formados aí durante a absorção do gás carbônico e da luz, que serão consumidas pelos animais. Esses animais, eles podem liberar o carbono através do gás metano, que é prejudicial, digamos assim, ao nosso clima, né? Podemos perceber que pode afetar também a camada de ozônio, que vai influenciar toda uma questão de aquecimento. Através dessa decomposição dos animais, ou pela morte deles, ou a liberação de gás metano, né, que é liberado pelo fláton do animal, que ele vai para a atmosfera em forma de gás carbônico. E também podemos perceber aqui que quando tem animais fósseis ou os plásticos que são armazenados aqui subterraneamente, vocês podem perceber que pode ser que o petróleo ele é derivado de materiais que são compactados milhares de anos para ser formado aqui o petróleo, que também tem como composição o carbono. Vocês podem perceber aqui na imagem que tem o prédio, que vai liberar essa fumaça. Essa fumaça libera gás carbônico também. Então, ou seja, a nossa respiração também, a respiração celular faz com que emitimos gás carbônico, ou seja, assim como nós absorvemos através da natureza o carbono em forma de açúcar, aqui a questão do que é formada também o gás de que é feito de petróleo, eles vão emitir gás carbônico. O que acontece é que não tem uma quantidade de plantas que podem absorver todo esse carbono que é formado juntamente com gás carbônico aqui.
Só que essas plantas, digamos assim, que a floresta amazônica, né, elas não têm toda essa capacidade de absorver tanto gás carbônico porque a humanidade ela produz exacerbadamente em grande quantidade, ou seja, ultrapassa o que poderia estar um equilíbrio ecológico. Daí ocorre a questão do efeito estufa. O que seria o efeito estufa? O efeito estufa é uma forma de atmosférica, digamos assim, uma camada de ar atmosférica que está protegendo o nosso planeta, ou seja, ela não deixa que os raios ultravioletas atinjam diretamente o nosso planeta ou mesmo a humanidade. Porém, ela tem a finalidade de aquecer o nosso planeta, porque se não fosse o efeito estufa, nós estaríamos a menos 18 graus Celsius. Sem essa camada, o planeta seria sempre frio. Não haveria essa filtração aí da camada de ar, que é o efeito estufa, que faz esse aumento térmico para que nosso planeta esteja em equilíbrio. Além do ciclo do carbono, temos também o ciclo do oxigênio. Ciclo do oxigênio. O ciclo do oxigênio, ele está nos compostos minerais e orgânicos. Como vocês podem perceber, ele também está envolvido junto com o ciclo do carbono. Ele é usado também na respiração celular e na questão das combustões aqui que vocês podem perceber. Pode ser através de indústrias, carros. As moléculas, elas são produzidas pela fotossíntese e consumidas e oxidadas durante a respiração e a combustão. Uma parte desse oxigênio ele parte para a atmosfera, ele vai reagir com o ferro e que vai formar os óxidos. Ou seja, esses óxidos aí já vão fazer a parte da camada de ozônio, que pelos raios ultravioleta do Sol, podemos perceber, em que eles vão formar uma função de filtrar, ou seja, vão proteger desses raios ultravioletas nocivos que são os radicais livres cancerígenos. Mas a partir do momento em que a camada de ozônio ela chega a ser perfurada, destruída pelos poluentes atmosféricos, esses raios vão chegar até a Terra, o que vai ocasionar consequências de um câncer de pele, impactos ambientais. A destruição da camada de ozônio, podemos perceber que também está interligada à questão dos aerosóis. Todos eles, não há exceção, emitem cloro, flúor e carbono. Esses elementos vão reagir com a camada de ozônio, com O3, e transformam em oxigênio. Porém, quando é no final da reação, os átomos de cloro são regenerados e destrói a camada de ozônio. É engraçado isso. O que resultará em buracos na camada de ozônio. Até mesmo a questão do descarte desses materiais, nós podemos perceber que eles podem provocar uma alteração na camada de ozônio, por mais mínimo que seja, mas a partir do momento que você junta todos esses materiais, formam uma quantidade muito grande em toneladas de descarte, que vão ter uma consequência significativa na camada de ozônio, formando buracos, o que vai impedir a filtração, essa camada protetora da questão dos raios ultravioletas. Então, podemos perceber que os ciclos biogeoquímicos eles estão relacionados com os animais, com a respiração celular, com a questão da fotossíntese e as emissões. Ou seja, os ciclos biogeoquímicos eles estão relacionados à questão de absorção e emissão. Por isso, a importância de estudarmos sobre os ciclos biogeoquímicos. E também que nós podemos nos tornar conscientes em relação a essa questão, né, da praticidade, tentar minimizar a utilização desses desodorantes ou sprays
que emitem esses gases que podem provocar alteração na nossa camada de ozônio. A cada ano, nossa temperatura, nosso clima está aumentando e com o aquecimento global aumenta o nível do mar, o que pode ocorrer aí um desnível, né? Que pode, com o tempo, daqui uns 10, 15 anos, podem até sumir cidades litorâneas. Obrigada, gente. Essa foi a nossa aula sobre ciclos biogeoquímicos.